Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Galera, é... vamos começar aqui o nosso módulo 12 de Mate 2, beleza, família? A gente vai falar agora no módulo 12 aqui, dando continuidade ao estudo de geometria espacial. Vamos falar agora de pirâmides, tá? Esse assunto maneiro, maneiro. Vamos falar de pirâmides aqui. Se liga só. A gente pode reparar que no nosso dia a dia a gente tem pirâmides acontecendo, aparecendo em várias situações. Eu botei aqui algumas, né, para a gente ver o quanto que é importante, né, o estudo de conceitos básicos, digamos assim, que é o que a gente vê na escola, sobre pirâmides, né? A questão de áreas, de volumes, da superfície dela, do formato que ela tem, aonde ela pode ser utilizada, né, no dia a dia, né? Pessoas pensam essas coisas que a gente vai aprender para construir, por exemplo, essa barraca, né, de acampamento, né? A época dos egípcios, né, é muito comum a gente falar de pirâmides, né? Não só dos egípcios, mas também de outros povos daquela época utilizavam pirâmides também, né? No Museu do Louvre, né? O Museu do Louvre adquiriu essa parte externa aí em formato de pirâmide, né? Mas tem um subterrâneo, né, imenso. Enfim, o tripé, né, tem um formato aqui, né, de uma pirâmide também, uma tenda, o telhado de uma casa. Então eu quero que você já comece a perceber o quanto que é importante, né, o estudo de pirâmides para diversas situações. Então, normalmente uma questão de pirâmide, né, que você vai fazer no vestibular futuro, vai aparecer com contexto do dia a dia, né? Uma questão mais contextualizada pode acontecer com pirâmide porque ela está presente no nosso dia a dia, digamos assim, né? Então, beleza. Sabendo disso, vamos definir o que é pirâmide, gente. Imagina, a gente já estava falando de prisma, né? Pensando também nessa região espacial que contém um plano, contém uma reta, contém um ponto, enfim, vamos imaginar um plano alfa, ok? Vamos imaginar um plano qualquer e nesse plano a gente vai fazer um polígono que a gente quiser. Professor, mas qual polígono que ele é? Cara, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, polígono de N lados, um lado qualquer um, tá bom? Beleza? E eu vou botar do lado de fora desse plano, tá? Um ponto que não pertence a esse plano alfa. Então vou repetir, a gente tem um plano alfa, dentro desse plano alfa tem um polígono qualquer, tá? E lá fora eu vou botar um ponto qualquer, um ponto fora desse plano alfa, beleza? Então uma pirâmide é a reunião de todos os segmentos que saem desse ponto externo ao plano e vão até o polígono. Professor, não entendi. Cara, se liga só que eu vou desenhar para tu. Eu tenho um ponto aqui fora que eu chamei de ponto V, beleza? Um ponto fora do plano desenhou aqui um polígono. Nesse caso é um hexágono, tá? Mas poderia ser polígono qualquer. Beleza? O polígono ABCDEF. Tá? E botei o ponto V lá fora. A reunião, quer dizer, junta tudo, né? A reunião de todos os segmentos que saem de V e vão até o polígono formam esse sólido geométrico, lembrando, é sólido, tá bom? Quer dizer, a parte de dentro não é oca, tem os segmentos que vão para dentro do polígono. Esse sólido geométrico que a gente chama de pirâmide, beleza? Galera, pirâmide. Ela pode ser côncava ou convexa. O que depende se ela é côncava ou convexa é o polígono que está aqui. A gente vai estudar as pirâmides convexas, tá bom? Côncava não vai aparecer para você. Não vai ter normalmente o polígono côncavo. Você está vendo que a gente não está estudando desde que você aprendeu sobre polígonos, os polígonos côncavos, digamos assim. Então, beleza? Tem uma pirâmide que a gente chama de pirâmide convexa, tá bom? Claro que a pirâmide convexa tem a parte de fora que a gente chama de superfície da pirâmide, tá? Beleza. O ponto V lá fora a gente chama de vértice da pirâmide, tá bom? Então esse P que ele é fora do plano que está aqui embaixo, a gente chama de vértice da pirâmide. Mas Paulo, o ponto A não é um vértice da pirâmide, o ponto B não é um vértice? Cara, é sim, tá? Você está certo nisso. Os pontos aqui de baixo, eles são vértices da pirâmide, tá bom? Mas a gente vai chamar ele de vértices da base, porque aqui esse polígono, ele está na base. Esse P aqui
Esse polígono P, ele é a base da pirâmide, beleza? Então, o que está lá fora a gente vai chamar, o vértice da pirâmide a gente vai chamar o que não faz parte, o vértice que não faz parte da base, tá bom? Lembrando que se a gente quiser contar aqui, ó, a pirâmide tem sempre o número de vértices, um a mais do que o número de vértices do polígono, um a mais do que o gênero do polígono. Então, por exemplo, nesse caso daqui, o polígono é um hexágono, tem 6 lados, tem 6 vértices, tá bom? Então, quantos vértices tem na pirâmide? 6 mais 1, 7, tá bom? Então, ele tem 7 vértices, 6 aqui embaixo, mais 1 lá em cima, beleza? Se a gente for reparar, o número de faces também acontece a mesma coisa, né? Se aqui tem um hexágono aqui embaixo, quantas faces tem nessa pirâmide? Tem 7, tá? Uma aqui embaixo, uma aqui na base, uma face na base, mais 6 aqui em volta, na lateral, que a gente vai chamar daqui a pouco de superfície lateral, tá? Então, aqui, nessa superfície lateral, a gente tem 6, mais uma embaixo, 7. Então, vamos entender que a pirâmide, ela tem n mais uma face do que o gênero do polígono que está aqui na base. Gênero, professor? Isso, gênero é o número de lados, tá? Então, a pirâmide tem número de vértices e faces um a mais do que o polígono que está aqui na base. Beleza? E a aresta, professor? Pô, se a gente for falar de aresta, a gente vai ver que ela tem o dobro, tá? Porque são, por exemplo, aqui é o hexágono, tem 6 arestas aqui embaixo e tem 6 arestas na lateral. Então, são 12 arestas no total. Beleza? Então, por exemplo, se aqui embaixo fosse um triângulo, se a pirâmide tivesse um triângulo na base, quantos vértices ela teria? 4, porque triângulo, 3 mais 1, 4. Quantas faces? 4 também. 3 mais 1, 4. E quantas arestas? 6, porque 2 vezes aresta é sempre o dobro. Beleza? Isso vai acontecer em qualquer pirâmide, você pode pensar o número de vértices, faces e arestas dessa forma, beleza? A gente já tinha falado isso quando estava falando de poliedros, tá? Mas vamos voltar aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, como eu falei, essas faces da lateral a gente chama de superfície lateral e elas sempre, gente, isso sempre vai acontecer, elas sempre vão ser triângulos, tá? Preste atenção, aluno. Lá em prisma, a gente viu que as faces laterais, se era um prisma reto, era um retângulo, né? Mas um prisma qualquer a gente chama de paralelogramo, beleza? Então, no prisma sempre são paralelogramos, né? Na pirâmide sempre são triângulos. Ah, professor, mas que triângulo? Calma que a gente vai falar sobre isso, tá? Mas um triângulo, ele pode ser, dependendo da pirâmide, um triângulo escaleno, pode ser um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero, isso depende, tá bom? Da onde está esse vértice, a gente pode mover e acontecer várias coisas aqui. Tudo bem? Olha só, mais outra coisa. Os lados desse triângulo que pertencem a V são chamados de aresta lateral. Então, por exemplo, aqui esse triângulo aqui de trás, o VFE, né? Essas arestas que pertencem a V, a gente chama de arestas laterais. Está aqui embaixo a aresta da base, que faz parte da lateral, aresta lateral. Basicamente isso. Tá? A gente vai falar um pouquinho de teoria, mas vamos fazer mais pra frente umas continhas também, gente, tá bom? Vamos lá. Tudo bem até aqui, né? Tranquilão. Olha só. Quais são os principais elementos de uma pirâmide? Tá? Botei aqui a pirâmide pra gente ver. Como eu falei, o V, que é o vértice da pirâmide, é o ponto que tá lá, que não faz parte da base, tá bom? A gente tem a face lateral, como eu já falei, que são sempre triângulos, tá? A face que faz parte da lateral. Tá? A gente tem a aresta lateral, que é o lado desse triângulo que não é a base do triângulo, tá bom? Esses lados que fazem parte aqui da lateral, beleza? Esses lados do triângulo. A gente tem a altura da pirâmide, mesma coisa do que a altura do prisma, tá? Os conceitos que a gente estava usando desde sempre para prisma, para poliedro, digamos assim, a gente vai usar também para pirâmides, tá bom? Porque prismas e pirâmides são poliedros, a gente tem basicamente os mesmos conceitos, tá? O que vai mudar é uma definição ou outra, beleza? No prisma a gente tem duas bases paralelas, né? Aqui na pirâmide só tem uma base só, tá? Então, mais o que a gente pode falar aqui? A aresta da base, a aresta lateral, tem o apótema da pirâmide. Gente, olha só. O apótema da pirâmide nada mais é do que a altura desse triângulo da face lateral.
tá bom? É a altura dessa face daqui, tá? Tem a altura da pirâmide, que tá aqui dentro, tudo bem? É a menor distância entre o vértice da pirâmide e o plano da base aqui, tá? Forma a altura da pirâmide, é ortogonal aqui, beleza? E o apótema da pirâmide, presta atenção, o apótema da pirâmide é a menor distância entre o vértice e a aresta da base. Essa menor distância entre o vértice e a aresta da base, de novo, vai fazer 90 graus aqui, né? É a altura desse triângulo que está aqui na face lateral, tá? A altura desse triângulo da face lateral é o apótema da pirâmide. Por que isso é importante saber, gente? Porque normalmente, às vezes, você vai ter que usar aqui a altura desse triângulo aqui para achar o apótema, tá? Os conceitos de geometria plana, beleza? Se ele for equilátero, a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, né? Por exemplo, se ele te der um ângulo aqui, a gente pode usar trigonometria para utilizar, para saber a altura. Pitágoras, gente, Pitágoras, tio Pete, preste atenção, a gente já está usando, já usou bastante em prisma, né? A gente vai usar mais tio Pete em pirâmide, em cilindros, usa muito, tá? A gente vai usar muito Pitágoras, tá? É muito importante isso daí, tá fresquinho na sua cabeça. Toda hora a gente vai ver triângulo retângulo aqui. Tranquilo, né? É isso. Beleza? Vamos que vamos. Então, como é que eu posso chamar uma pirâmide? Lembrando que a gente já sabe de nomenclatura desde poliedro, né? A gente chamava poliedro de um nome, chamava prisma de outro nome, né? Que às vezes era a mesma coisa. Por exemplo, vou chamar de hexaedro, mas eu posso chamar também de prisma de base retangular, que também posso chamar ele de paralelepípedo, reto, retângulo, posso chamar... Enfim, aqui também eu tinha um nome para poliedro, a gente pode chamar no apelido dele, que é para pirâmide, tá? E como é que eu chamo? Depende do polígono que está na base, beleza? Igual o prisma, né? O prisma de base, o prisma quadrangular é o prisma que tem um quadrilátero na base. Aqui é a mesma coisa, pirâmide, sei lá, pirâmide triangular. Pirâmide triangular é a pirâmide que tem um triângulo na base, tá? Depende do gênero do polígono que está na base, tá? Se tem 3 lados, triangular, beleza? Quadrangular, quando tem 4 lados, enfim, depende do polígono que está na base, tá? Esse polígono pode ter quantos lados? Enfim, até quantos o exercício quiser, tá bom? Pirâmide hexagonal é o que tem 6, é quando tem um hexágono na base, né? Quando tem 6 lados aqui no polígono da base, beleza? Só isso, a gente precisa saber o nome da pirâmide, porque no exercício vai vir uma pirâmide quadrangular, uma pirâmide pentagonal. Você tem que saber do que se trata, beleza? Então é importante a gente frisar isso. Mas conceito tranquilão. Você é brabo demais, se ligou que tá tranquilão, né? Então uma coisa que a gente tem que se ligar. Será que aquelas relações que a gente usava em poliedros, em prisma, da relação de Euler, será que vale para pirâmide? Vamos provar. Vamos definir se vale ou não vale. Olha, tem uma pirâmide aqui girando, tá? Tem uma pirâmide girando aí. E aí a gente vai ver que o número, a formulinha, né, da relação de Euler, só passei o 2 mais A, mais 2, o A para o lado de lá negativo, né? Vamos fazer amor a 2, o A foi para lá negativo, né? Beleza. Então, quem é o número de vértices? Vamos tentar jogar todo mundo, como a gente tem 3 incógnitas aqui, estou vendo para uma pirâmide qualquer. Vamos jogar todo mundo em função do número de lados do polígono da base, do gênero do polígono da base, né? Então, se ele tem n lados, né, eu vou ver que o vértice, né, ele é n mais 1, não é isso que a gente falou? O número de vértices, ele é 1 a mais do que o número de lados do polígono da base. Tem 4, são 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, né? As faces? Bom, as faces é a mesma coisa que os vértices. Tem 4 lados aqui embaixo, vão ter 5 faces no total. Então também é n mais 1, né? E o número de arestas? O número de arestas, gente, é sempre o dobro, né? Se são 4 lados aqui na base, então são 8 arestas no total. 4 aqui embaixo, mais 4 aqui descendo de cima. Não é isso? Então é 2n, né? É o dobro do número de lados. Então a gente pode dizer que vértice é n mais 1, face também é n mais 1 e aresta o dobro, né? 2n. Beleza, só vou substituir aqui na fórmula. Ó. Vértice n mais 1, faces n mais 1, menos o aresta que é 2n.
Ó, esse aqui vai ficar n mais n, 2n, 1 mais 1, 2. Então ficou 2n mais 2, menos 2n é igual a 2. Tchurupleif no 2n com menos 2, 2 igual a 2. Deu verdadeiro isso, gente? Se deu verdade, quer dizer que vale, então, a relação de Euler. A gente já tinha definido lá em poliedros que a relação de Euler vale para qualquer poliedro convexo, né? Como a pirâmide é um poliedro convexo no geral, né, que a gente vai usar, então, beleza. Aí a gente tem vale a relação de Euler, tá? Show. O que é uma pirâmide reta? A gente viu que prisma reto, né, era aquele prisma em que o eixo, né, ele equivalia à altura, né? O eixo da pirâmide, o eixo do prisma, ele era ortogonal ao plano da base, né? Com a pirâmide é a mesma coisa, tá? A pirâmide reta é aquela que a projeção ortogonal, né, essa linha imaginária que fica lá dentro, sai do vértice, vê e vai até a base, se essa projeção ela coincide com o centro da base, quer dizer que aí a gente tem uma pirâmide reta. Se não acontece isso, ela é oblíqua, tá? A projeção ortogonal, fiz aqui, ó, como se fosse uma reta saindo aqui, pegando aqui o vértice V, fazendo 90 graus aqui com a base. Se ela coincide aqui com o centro daqui do polígono da base, a gente tem uma pirâmide reta, beleza? Se ela não coincide com o centro, a gente chama ela de oblíqua. O que mais vai acontecer no absoluto das vezes é o nosso foco de estudo aqui, são as pirâmides retas, tá bom? Então a gente já está levando vocês a estudar para um certo caminho, que é o que mais vai acontecer, o que mais vai cair. Na maioria absoluta, eu não me recordo aqui no momento exercícios de pirâmides côncavas. De pirâmides oblíquas, uma ou outra tem, tá? Raro, mas tem. Mas o foco total da maioria absoluta das questões são pirâmides convexas retas, beleza? E na maioria das vezes também são pirâmides retas irregulares, tá bom? O que é uma pirâmide regular? É a pirâmide reta é uma pirâmide em que o polígono da base ele é regular, tá? Ah, professor, a pirâmide regular pode ser oblíqua? Pode, é só pegar esse vértice daqui e carregar ele para o cantinho, manter o polígono do jeito que está. Mas, de novo, o foco de estudo da gente são as pirâmides retas regulares, é o que mais vai acontecer, beleza? O que a gente tem que ver aqui na pirâmide regular, que tem bastante coisa para a gente falar aqui no momento? Olha só, tracei outros elementos que acontecem na pirâmide regular para a gente prestar atenção. Então, do que a gente já sabia, era esse L aqui, que a gente chama de aresta da base, beleza? O AL aqui, que é a aresta lateral, tudo bem? O AP aqui, que é AP, que é o apótema da pirâmide, tudo bem? E o H, que é a altura. Surgiu essas duas, a altura da pirâmide. Surgiu esses dois novos segmentos aqui. O que são eles? Bom, primeiro esse Rzão. Esse Rzão, a gente chama ele de raio da pirâmide. Mas, professor, me tira uma dúvida aqui, fala comigo. Raio da pirâmide, a pirâmide não é um círculo, não é uma circunferência, como é que ela tem raio? Boa pergunta. Se liga só, em pirâmides regulares, a gente tem um polígono regular aqui na base, olha só, tem um hexágono regular aqui. Todo polígono regular, ele é inscritível e circunscritível. Calma aí, não entendi. Inscritível significa que eu posso botar ele dentro de uma circunferência e todos os vértices vai tocar nessa circunferência, tá bom? E circunscritível quer dizer que eu posso botar a circunferência dentro dele. Olha só, duas coisas. O inscritível, o polígono inscritível é aquele que fica dentro da circunferência. Dentro, em inglês, né? Circunscritível quer dizer que ele fica fora, beleza? Então, o que eu vou pensar aqui? Esse R maiúsculo daqui, ele é o raio da circunferência circunscrita, quer dizer, circunferência que está fora, tá bom? Esse circunscrito quer dizer que está fora, inscrito que significa que está dentro. Então, circunferência, o raio da circunferência circunscrita é esse Rzão aqui. Os vértices vai tangenciar essa circunferência, beleza? E aí vai surgir isso daqui. Então a gente chama ele de raio da pirâmide, tá? Esse R minúsculo daqui é o raio da circunferência inscrita. Ele pode ser raio do círculo inscrito, mas a gente pode chamar ele também, quando ele é um polígono regular, né? A gente sabe que o raio
da circunferência inscrita nesse polígono também é o apótema do polígono, tá bom? Ele é a menor distância entre o centro e o lado, formando aqui 90 graus. Ué, me confundiu aqui porque já tinha um apótema, né? Beleza, tá, vamos voltar. Esse outro apótema que a gente já tinha falado dele é o apótema da pirâmide, tá? É a altura desse triângulo da face lateral. Esse Rzinho que a gente também pode chamar de apótema do polígono da base, beleza? O apótema do polígono da base, esse Rzinho, que a gente pode chamar também de raio da circunferência inscrita no polígono, tá bom? Tudo bem? As outras coisas a gente já tinha visto, tá? Só surgiu aqui agora esse Rzão e esse Rzinho, porque em certas questões ele me dá, o raio da pirâmide é tanto, tá? E me pede outra coisa. Então, por que isso é importante? Gente, vamos observar aqui o que está acontecendo. Olha essa altura aqui. Ela está vindo aqui e está caindo aqui bem no centro do polígono, beleza? Quando eu traço esse raio da circunferência circunscrita, esse Rzão aqui, ele forma 90 graus com essa altura. Ele é ortogonal, essa reta de cá é ortogonal a essa. Né? Estão em planos diferentes e estão formando 90 graus. Né? Então quer dizer que, olha só o que a gente tem que ver. Aqui, ó, esse H vem para o R e vai lá para cima, a gente forma um triângulo retângulo aqui. Aqui, ó, desce aqui no H, vem para o Rzinho e vai lá para cima no AP, no apótema da pirâmide. Formou outro triângulo aqui. Tá? Então a gente tem que ver aqui dentro triângulos retângulos, beleza? Por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar com algumas fórmulas, tá? Então, vamos lá. Ah, outra coisa que eu tinha esquecido, que tá escrito aqui, ó. As faces de uma pirâmide regular, ela sempre é formada por triângulo isósceles, tá? Aquele triângulo tem dois lados iguais. Então, olha só, essa pirâmide aqui, ela é regular porque tem um polígono regular na base, tem aqui em cada face um triângulo isósceles. As arestas laterais são os lados iguais desse triângulo e a base aqui é a base do triângulo. Beleza? Vamos que vamos. Pode acontecer, tá bom? Isso não é um caso especial, mas pode acontecer de o triângulo ser equilátero, tá bom? Só abaixar esse vértice daqui e ficar achatadinho para formar um triângulo. Isso pode acontecer, tá? Mas independente se é um triângulo equilátero ou não, ela é regular, tá bom? O que precisa ser regular é o polígono da base, tá? Vamos lá, então. O que é importante salientar? Que é o que eu estava falando dos triângulos retângulos que estão dentro da pirâmide. Se liga só. Eu botei outra pirâmide aqui pra gente, tá? Vamos ver quem que a gente tem aqui, ó. Temos a altura H, beleza? Temos a altura H. Temos a aresta lateral Lzinho. Olha a aresta lateral Lzinho. Temos o apótema da pirâmide Nzinho. O apótema da pirâmide Nzinho. Temos a aresta da base Azinho, tá? Aresta da base Azinho. E aqui a gente tem o raio da circunferência circunscrita. Mudei a letra. O raio da circunferência circunscrita Rzinho. E o apótema da base, o apótema do polígono da base, ou se quiser chamar também de raio da circunferência inscrita, é o Mzinho, tá? Então, olha só, eu tô vendo tô vendo 4 triângulos retângulos aqui. Quem são eles? Olha só, os 4 triângulos retângulos são, primeiro, esse VOA, VOA, que a gente tem como catetos Hzinho e Rzinho, e hipotenusa a aresta lateral, que é o Lzinho. Então tem aqui. Posso jogar nele um tio pitch. Lzinho ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado, Rzinho ao quadrado. Por que isso é importante? Que a gente cria relações aqui. A gente está criando relações entre altura, aresta lateral, raio da pirâmide, apótema do polígono da base, apótema da pirâmide, tá? Estamos criando relações porque nem sempre ele vai te dar a informação que ele vai pedir. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que jogar em algum desses tio pitch aqui. Pô, mas Paulo, eu vou ter que decorar todas essas fórmulas aqui? Cara, eu tô te mostrando como é que você chega nela. Tá? Você fazendo em 5 exercícios aí que você tem que usar essas fórmulas, vai entrar na cabeça por osmose, vai entrar no sangue naturalmente, beleza? Só que você tem que entender como é que chega nelas, né?
você pode visualizar esses triângulos retângulos aqui e fazer o tilpit na hora da questão que você estiver fazendo, beleza? Só tem que entender isso daqui, tá? Então, por exemplo, esse outro triângulo retângulo aqui, ó, VOM, VOM. Então, eu tenho de cateto Hzinho e Mzinho, e tenho de hipotenusa N, ó, a altura e o apótema do polígono da base, ou raio da circunferência inscrita, e a hipotenusa é o apótema da pirâmide. Beleza? Então, o apótema da pirâmide ao quadrado é a altura da pirâmide ao quadrado mais esse raio da circunferência inscrita, o apótema da base do polígono da base. Beleza? Outra, ó, VMA, VMA, ó, tá de ladinho aqui, ó, na própria face da pirâmide, de ladinho aqui, ó. Então, a gente tem de cateto, ó, N, um cateto, esse pedacinho pequenininho. Esse pedacinho pequenininho aqui, ó, é metade da aresta da base. Por quê? Porque isso aqui não é a altura do triângulo isósceles. A altura do triângulo isósceles, ele também é mediana, né? Então, dividiu aqui ao meio. Então, se aqui tudo era A, então o cateto aqui ficou A sobre 2, metade. E a hipotenusa é a aresta lateral, que é L, né? Então, ficou Lzinho ao quadrado igual a Nzinho ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Beleza? E para fechar o último triângulo retângulo, a gente tem o OMA. OMA, aqui, ó, na própria base que a gente tem aqui, ó, OMA. A gente tem de hipotenusa Rzinho, que é o raio da circunferência circunscrita, o raio da pirâmide. Mzinho é o cateto. E Azinho sobre 2, o outro cateto. Então, ficou Rzinho ao quadrado igual a Mzinho ao quadrado mais Azinho sobre 2 ao quadrado. De novo, é muito importante você se atentar para essas situações daqui e saber como que chega em cada uma das fórmulas. Beleza? Eu vou fazer um exercício daqui a pouco para a gente entender como é que como assim, o que ele quer, como é que usa a fórmula, beleza? Mas é importante você entender como chega nessas fórmulas, tá? E visualizando esse triângulo retângulo dentro da pirâmide, fazendo tilpit. Cara, tilpit é muito importante para a gente em geometria espacial, tá? Em diversas situações de geometria espacial a gente vai precisar utilizar Pitágoras, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos falar de planificação para a gente entender a área, porque a gente precisa entender como é que é uma pirâmide toda abertona, tá? Se a gente pega ela e corta toda uma aresta lateral lá e vai abrindo ela e botar ela planificada. Então, olha só, botei aqui um GIF para a gente observar como é que é uma pirâmide pentagonal fechada e ela aberta. A gente observa o seguinte, que a gente já tinha falado, né? A gente tem aí a superfície lateral dessa pirâmide e a superfície da base, tá? O que a gente precisa se atentar aqui? A gente precisa se atentar aqui na superfície lateral, a gente tem N triângulos. O que significa N? É o número de lados que tem na base. Tá? Então, por exemplo, como é que eu tenho um pentágono na base? Eu tenho 5 lados, então eu vou ter 5 triângulos aqui. Tá? Então, a área da superfície lateral, o que vai acontecer muito é quando essa superfície for reta, tá? E o polígono for regular. Beleza? O que vai acontecer aqui é que a gente tem N triângulos isósceles aqui, e o tamanho daqui da aresta da base, do lado da base desse triângulo, né, é o tamanho do lado desse polígono que estava na base, tá? Então aqui, ó, se aqui o tamanho da aresta da base da pirâmide for 5, a base desse triângulo que está na face lateral também é 5, beleza? Então tem que me atentar para isso. E a altura desse triângulo daqui também é importante. Por quê? Porque se eu for calcular essa área lateral, né, eu vou precisar saber da área desse triângulo. E como é que eu calculo a área do triângulo? Né? Base vezes altura sobre 2. Né? Então, base é a própria aresta da base aqui. Né? E a altura, o que é a altura desse triângulo daqui? A gente já tinha falado. Né? É o apótema da pirâmide. Né? O apótema da pirâmide vai ser importante para a gente calcular a área lateral. Tá? E a área da base, se a gente quiser calcular, é a área do polígono que está na base. De novo, é muito importante, assim como o prisma, a gente saber quais são as áreas, né? Quais são as fórmulas de áreas que a gente aprendeu aí no começo do ano. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar de área de pirâmide. Então, olha só, botei uma pirâmide aqui de novo para a gente visualizar. Se eu quiser falar de área total,
A gente sabe que a área total nada mais é do que a área da base mais a área lateral, né? Se eu somo a área da base mais a área lateral, a gente tem a área total. Vamos lembrar de prisma que a gente falou que a área total era 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes porque tinha 2 bases. Aqui só tem uma só, então não precisa somar 2 vezes a mesma coisa. Beleza? Então a área total é a área da base mais a área lateral. Beleza? Então show. Então a área da base a gente sabe que é a área do polígono que está na base. A área lateral, né? SL a gente vai chamar de área lateral, né? É a área desses triângulos daqui, né? Normalmente o que vai acontecer é que essa pirâmide é uma pirâmide regular, beleza? E como é que eu vou calcular a área dessa área lateral aqui? A área lateral vai ser Pzinho vezes N. Quando a pirâmide for regular, que é o que vai acontecer na maioria das vezes, e te pedir a área lateral, te pedir a área total, você precisa da área lateral para calcular, né? Você vai fazer Pzinho vezes N. Professor, o que é Pzinho? Cara, Pzinho é o semiperímetro. Lembra que quando a gente estava falando de áreas de polígono, áreas de polígonos, tinha lá uma área de triângulo que a gente chamava área por fórmula de Heron, né? Que a gente calculava a raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos a semiperímetro menos... Esse Pzinho é o semiperímetro, é a metade do perímetro. Então, só somar aqui o perímetro, fazer o perímetro da base, do polígono que está na base, e dividir por 2. Tá? E multiplica por N. Quem é N? Se N não é o número de lados aqui? Não, nesse caso aqui eu estou usando o mesmo N que a gente estava usando antes. Tá? Só vou voltar aqui para a gente recordar. O N, ele é o apótema da pirâmide. Tá? Eu chamei aqui Nzinho de apótema da pirâmide, então estou usando esse Nzinho ainda. Tá? Perante esse desenho daqui. Beleza? Então nesse desenho estou chamando o apótema da pirâmide de Nzinho. Tá? Então, aqui, mesma coisa, beleza? Então, a área lateral de uma pirâmide regular é o semiperímetro vezes o número, o tamanho do apótema da pirâmide, tá? A altura do triângulo da face lateral, beleza? É isso. Então, vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aqui que a gente tira essas dúvidas aí. Olha só, numa pirâmide quadrangular, aqui já me diz bastante coisa. Me diz que eu tenho uma pirâmide de base quadrangular regular. Quer dizer que na base da pirâmide tem que polígono. Isso. Muito bem. Quadrado. Não é retângulo, não é quadrilátero. Tá? É quadrado. Quadrado, quadrado. Por quê? Porque tem 4 lados e é regular. Um quadrilátero regular é o quadrado que a gente está falando. Tá? Então é um quadrado de 8 metros de altura. Quer dizer, a altura da pirâmide é 8 metros. Beleza? Já sei outra coisa importante. E 6 metros de raio. Esse raio daqui é o raio da pirâmide, tá? O raio da circunferência por fora lá, aquele que vai lá para o vértice, tá? Então eu vou desenhar aqui para a gente entender. Eu tenho a pirâmide de base quadrangular, é um quadrado, e eu tenho 8 metros de altura e 6 metros de raio. Primeira coisa que eu quero é a aresta lateral, então eu quero o Azinho. Desculpa, eu quero o Lzinho aqui, tá? A aresta lateral, o Lzinho. Cara, me diz aqui, como é que eu vou saber o Lzinho? Usando Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Olha o triângulo retângulo VPB. Vou usar Pitágoras aqui no triângulo VPB. Que aí eu descubro essa aresta lateral aqui, que é a mesma de lá, tá? Que é o Lzinho. Depois eu peço a aresta da base, que é o Azinho. Cara, como é que eu vou pensar no Azinho? Olha só, a aresta da base. Se aqui é 6 do P até o B, tem mais 6 do P até o D. Então ficou no total aqui a diagonal do quadrado, ficou 12. Né? Eu podia usar a forma da diagonal do quadrado, né? L raiz de 2. Ou a gente pode fazer Pitágoras aqui nesse triângulo DCB todão, né? De hipotenusa 12, Azinho e Azinho. Beleza? O apótema da base é o Mzinho. Vou usar aqui Pitágoras, né? No VP, isso daqui, que eu não botei nome nenhum, mas poderia ser outra letra qualquer, né? Vou fazer Pitágoras aqui, que aqui é 8, aqui é M, né? Que é o que eu quero, e aqui é o apótema da pirâmide, né? Podia saber por outro jeito também, né? A área lateral, a gente vai usar aquela formulinha, e a área total, vou somar a área da base, que é um quadrado, mais a área lateral. Vamos lá, vamos fazer. Mão na massa aqui, ó. Então, botei aqui pra gente o desenho, pra gente tomar como base. Ficar sempre olhando para ele.
como referência. Então, a primeira coisa é a aresta lateral, Lzinho. Vou usar de novo, como eu falei, Pitágoras aqui, ó, usando aquela fórmula que a gente poderia já saber, né? Que é o L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, né? Então ficou L ao quadrado é igual a 8, porque a altura vale 8, ele deu isso na questão, e o raio vale 6, né? Que ficou 64 mais 36 dá 100, raiz de 100, 10, beleza? Letra B me pede o Azinho, né? O lado do triângulo. De novo, vou usar Pitágoras, esse triângulo BDC aqui, ó, tá? 12 ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais A ao quadrado. 144 é igual a 2A ao quadrado. 72, né? Passa para lá, raiz de 72, que vai dar 6 raiz de 2. Tá? Não se assuste com resultados, beleza? Vai na sua confiança, confere se as contas estão certinhas, que pode ser que o resultado dê feio, não tem problema, tá? Que nem deu tão feio, mas pode acontecer de ficar pior. Então vamos lá, letra B pede o M, né? O M, olha só, vamos pensar aqui de uma forma bem mais simples, ó. Isso daqui, esse apótema do quadrado aqui, o raio da circunferência inscrita no quadrado, ele vale metade do lado. Olha só, isso aqui, ó, é metade do lado, né? Tudo é igual, tudo isso aqui, ó, se fosse daqui para cá, teria mais mzinho, né? Então o lado sobre 2 é igual a mzinho, beleza? Aqui tá chamando de bzinho, mas é azinho, tá, gente? Então vai ficar 6 raiz de 2, né? A gente descobriu que azinho vale 6 raiz de 2, dividido por 2. Tira o pleif aqui, 6 com 2, ficou 3 raiz de 2. Tranquilo? Beleza, letra C já foi. Letra D vai me pedir o apótema da pirâmide, né? Vou usar aí a formulinha, né? Que é essa daqui que já tá. L ao quadrado é igual a aresta da lateral ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado mais a metade da aresta da base ao quadrado, beleza? Substituindo, eu já sei quem é Lzinho, que vale 10, e já sei quem é Azinho, que é 6 raiz de 2. Né? 10 ao quadrado, 100. Aqui, ó, tiro o pleif que ficou 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 ao quadrado dá 18, já botei direto aqui. Né? Que é 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, porque se raiz de 2 saiu 2, 18. Passou para lá, menos 18, 82. Tá? Raiz de 82 não tem o que fazer, que é 41 vezes 2. 41 é número primo. Né? Então deixa assim mesmo, raiz de 82. Beleza? Letra E vai me pedir a área lateral. A área lateral semiperímetro vezes N. Vamos pensar aqui, o semiperímetro. O lado aqui desse quadrado não é 6 raiz de 2? São 4 lados. 4 vezes 6 dá 24 raiz de 2, né? Esse é o perímetro. Desculpa. Isso, 4 vezes 6 dá 24 raiz de 2. Só que eu quero semiperímetro, então é metade. Então é 12 raiz de 2, né? Vezes N, que é 82, raiz de 82. Multiplica lá dentro 2 vezes 82, né? 164, raiz de 164. Se a gente fosse fatorar aqui, tá? Saía o 2 e ficava o 41 lá dentro, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 41. E o 4 sai como 2. 2 vezes 12 virou 24. Beleza? Metros quadrados, a gente fez aí a área lateral. E a área total nada mais é do que 24 raiz de 41 mais a área da base, né? A área lateral mais a área da base. Na base eu tenho azinho, né? 6 raiz de 2. Como é azinho ao quadrado, é um quadrado, né? 6 raiz de 2 ao quadrado é 36 vezes 2. Né? 36 vezes 2 dá 72. Né? Então botei aqui, ó, área da base mais área lateral, né? A área da base é 6 raiz de 2 ao quadrado, 6 raiz de 2 ao quadrado é 72. Posso botar aqui em evidência, né? Estãozinho chororó com 24. 24 foi para fora, ficou 3 aqui no 72 e o 41 ficou sem ninguém. Beleza? Essa aqui seria a resposta da área total, metros quadrados. Show? Galera, assim, essa parte de Pitágoras que a gente utilizou aqui, dessas fórmulas que a gente acha que o Pitágoras é importante pra caramba, tá? Mas o que mais se cobra em pirâmide, o que mais pode acontecer em relação a volume, tá? Mas é muito, muito importante isso aqui, porque isso aqui cai bastante também em relação a esses Pitágoras que a gente faz aqui dentro, beleza? Então vamos lá. Em relação ao volume, o que a gente pode falar de pirâmide aí em relação ao volume?
a gente pode entender que dentro de um prisma de base retangular, dentro de um paralelepípedo qualquer, eu consigo colocar 3 pirâmides lá dentro. Olha só, eu botei aqui um videozinho para a gente observar isso, tá? Dentro de um prisma, de um paralelepípedo qualquer, cabem ali 3 pirâmides triangulares, tá? De base triangular, e de mesmo volume, todas e de mesma altura que o prisma, beleza? Então a gente está vendo aí que a gente consegue formar um prisma, um paralelepípedo, né, com 3 pirâmides de mesmo volume, beleza? E a altura da pirâmide é a mesma altura do prisma. Olha que interessante, tá? Então se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue colocar 3 pirâmides dentro de um paralelepípedo, né, a gente pode entender que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do paralelepípedo, porque cabem 3 pirâmides de mesmo volume lá dentro, preciso de 3 delas para formar um paralelepípedo, né? Então, se isso acontece, qual que é o volume do paralelepípedo? Não é a área da base vezes a altura? Se é a área da base vezes a altura, a gente quer 1/3 disso, né? Então é a área da base vezes a altura sobre 3, beleza? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Mais uma coisa sobre o tetraedro. A gente já tinha falado do tetraedro regular desde de poliedros, né? Quando a gente foi falar de poliedros de Platão. Mas vamos retomar aqui porque a gente precisa usar algumas fórmulas que são exclusivas do tetraedro regular, né? Assim como em prisma, né, a gente falou de alguns prismas notáveis, que é o paralelepípedo reto retângulo, cubo, né? Aqui a gente vai falar do tetraedro regular, que também é super importante, tá? Lembrando que com pirâmide também, tá? Uma outra curiosidade, a gente pode calcular também sobre outro poliedro de Platão, que é o octaedro regular, né? Se a gente for lembrar lá do octaedro regular, é uma pirâmide de base quadrangular em cima, contra a pirâmide de base quadrangular embaixo colado, né? Então o volume, digamos assim, do octaedro regular é o dobro do volume de uma pirâmide de base quadrangular, né? Porque são 2 coladinhas uma na outra, né? Então com os conhecimentos de pirâmide a gente pode também calcular do octaedro regular, beleza? Galera, olha só, sobre o tetraedro regular. Quem é o tetraedro regular? É aquela pirâmide de base triangular, né, em que todas as arestas têm a mesma medida, beleza? Todas as faces são triângulos equiláteros, tá? A gente pode relacionar as fórmulas de altura, de área total e de volume, tudo com a aresta dele, porque todas as arestas são iguais. Então todos aqueles Pitágoras que a gente tinha feito, tá? A gente pode usar aqui a relação de mediana, né, que o baricentro divide a mediana numa razão de 2/3, né? Enfim, a gente tem aqui, ó, o tetraedro regular girando ali, né? E vou botar outro aqui para a gente visualizar. É um pouquinho complexo, não é um pouquinho complexo, não. É tranquilão, a gente podia fazer aqui, mas para ser mais rápido um pouquinho, só vou falar mais ou menos como a gente acha essas fórmulas, beleza? Então, a altura é a raiz de 6 sobre 3. Eu posso relacionar a altura do tetraedro, esse DO aqui, com a aresta, tá? Por a raiz de 6 sobre 3. Como, professor? Fazendo esse Pitágoras aqui que você está vendo, beleza? Aqui é a altura, isso daqui é 2/3 da aresta. Por quê? Porque isso aqui, ó, isso daqui vale 2/3 da altura, porque isso aqui é aquela parte esse O aqui não é nada mais do que o baricentro, né, do triângulo. Então daqui para cá tem 1/3, de lá para cá tem 2/3, tá bom? E aqui nada mais é do que a gente faria Pitágoras aqui, daria nossa álgebrinha aqui e chegaria nesse resultado, beleza? A área total, né? A área total é 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado A, né? Desculpa, que 6 vezes o que, Paulo? São 4 vezes, é um tetraedro, tem 4 faces. Beleza, obrigado. Então são 4 triângulos equiláteros, né? Então é 4 vezes a área de um triângulo equilátero.
Como é que é mesmo a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. São 4 vezes isso? 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tira o pleito no quadro de cima com 4 de baixo. 4 vezes sobre 4. Só ficou o L ao quadrado, raiz de 3, que o L vale A, né? Então, A ao quadrado, raiz de 3 é a área total. Beleza? E o volume, né? O volume aqui do tetraedro nada mais é do que 1/3 da área da base, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é a raiz de 6 sobre 3. A gente vai fazendo essas continhas doidas daí e chega nesse resultado, tá? O volume do tetraedro é A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Tranquilo, galera? É isso. Falamos aí sobre tudo o que a gente tinha que falar nesse módulo 12, tá? A gente volta daqui a pouco aí, daqui a pouco vocês já vão ter o módulo 13, a gente se vê de novo no módulo 13, para dar continuidade ao assunto de pirâmides, né? A gente vai falar aí de tronco de pirâmide, um assunto muito maneiro, tá? Eu espero aí que vocês estejam se cuidando bastante, tá? Estejam aí no foco, estudando, vamos que vamos, não vamos parar, tá? Que daqui a pouco a gente se encontra. Show? Tamo juntão, rapaziada. Grande abraço, valeu!